Olá, queridos amigos. Meu nome é Sônia Dorinskaya. Sou médica e diretora do Centro de Informação Médica. Estamos nos reencontrando. Já somos mais de 500 mil de pessoas neste canal do YouTube. Muito obrigada a todos os inscritos. Eu me lembro que falei que, quando chegássemos a 500 mil inscritos, eu faria um sorteio de livros. Mas isso foi há tanto tempo e a situação já mudou tanto. E com o YouTube? E com essas coisas de como fazer sorteios nos canais? Eu olhei. Ninguém mais faz sorteios nos canais. E como é possível fazer esse sorteio? Enfim, eu preciso de um tempo para ler sobre isso. Talvez até escrever para o suporte técnico. Afinal, como esses sorteios são realizados? Agora no YouTube há sorteios entre os inscritos. Por isso, eu me lembro da minha promessa e vou prestar atenção nisso. Vou ver como posso fazer isso. Hoje responderei novamente as suas perguntas. E a primeira pergunta foi feita por uma seguidora. Boa tarde, Sofia Rashidovna. Vou me atrever a lhe fazer uma pergunta, embora eu já tenha assistido todos os seus vídeos 2 ou 3 vezes. Eu sou de Moscou. Nós, aposentados, somos obrigados todo ano a fazer um check-up. E toda vez eu tenho o mesmo resultado. Colesterol 6 ou 7. Dizem para eu baixar e receitam estatinas. Não tomo. Alguns médicos recomendam evitar comida gordurosa, enquanto outros indicam o consumo diário de banha. Com esse fluxo de informações, tudo fica confuso na minha mente. Há 2 anos sigo suas recomendações. Tomo ácido nicotínico, vitaminas do complexo B e vitamina C pura. E muitas outras coisas. Não existe um esquema. Ela não encontrou recomendações sobre colesterol e pede para comentar. Quero lembrar que eu já fiz um vídeo sobre colesterol, especificamente sobre essas placas de colesterol. E nós falamos que por si só, dentro do vaso sanguíneo, elas não conseguem se fixar em lugar nenhum. É necessário haver um defeito no revestimento interno do vaso, o endotélio. E, obrigatoriamente, deve haver uma ruptura. E então, esse é o mecanismo natural de como o organismo fecha essa ruptura do vaso. Por favor, assistam a esse vídeo. A deficiência de vitamina A é a causa do problema mostrado. Lá expliquei detalhadamente a causa da deficiência de vitamina A. Resumidamente, porque na deficiência de vitamina A, o epitélio é danificado. Qualquer epitélio. Os vasos sanguíneos também são revestidos por epitélio. Ele simplesmente não é chamado de pele, mas sim de endotélio, é assim que se chama. E isso pode ser uma hipovitaminose primária ou pode ser uma hipovitaminose secundária. Nós já discutimos tudo isso lá, mas hoje vamos falar justamente sobre esse colesterol. Primeiro, quero dizer logo que as pessoas aposentadas que vêm até nós e que enviam seus exames de colesterol, todas têm o índice entre 6 e 7. Esse índice, que é considerado normal, na verdade não é dividido por faixa etária. E eu não acredito, de verdade. Eu não acredito que o nível de colesterol de uma pessoa jovem de 20 anos, de uma pessoa de 35 anos e de uma pessoa aposentada seja exatamente o mesmo nível de colesterol. Eu tenho uma suspeita de que esse 6 ou 7, na verdade, para essa idade, é considerado normal, porque absolutamente todos que vêm até nós mostram isso. E quem me envia essa análise, se as pessoas acham necessário ou se eu peço, todos vêm com esse resultado. Fico com a impressão de que nem tudo está certo com os valores de referência desse colesterol. E isso é a primeira coisa. A segunda, vamos entender juntos o que é o colesterol bom e o que é o colesterol ruim. O colesterol ruim são as chamadas lipoproteínas de baixa densidade. É uma molécula assim. Eu não vou desenhar toda essa bioquímica enorme para vocês agora,
porque na verdade essa informação é acessível. Mas como aqui há um acúmulo de pequenos detalhes, detalhes, e por causa desses detalhes, como dizem, não enxergaram a floresta por causa das árvores. Então, existe essa molécula de lipoproteína de baixa densidade e existem as moléculas de lipoproteína de alta densidade. Eu vou desenhá-la maior. Aqui está essa molécula. Uma é maior, a outra é menor. Sabe a diferença entre elas? A diferença é que na lipoproteína de baixa densidade, vou chamar assim, baixa densidade, há uma molécula de proteína estabilizadora, enquanto na lipoproteína de alta densidade há várias delas. É isso que diferencia essa lipoproteína de baixa densidade, ou a chamada ruim. Ele leva à aterosclerose. Já a de alta densidade, onde há mais de uma molécula, muitas moléculas de proteína estabiliza. Ele é bom. Essa é a diferença entre eles. Esse colesterol é ruim e esse colesterol é bom. E agora vamos começar a raciocinar novamente. A diferença entre eles é exclusivamente que, em um caso, o organismo tem a proteína necessária para inserir no colesterol e no outro, ou melhor, não tem. Sim, esse simples não tem. E no outro caso, essa proteína é suficiente. O organismo constrói absolutamente com facilidade uma lipoproteína boa ou pesada. Portanto, se seguirmos essa cadeia instável, aliás, não muito complicada, chegaremos novamente a uma ideia muito simples. A pessoa come carne em quantidade suficiente ou não come? A pessoa tem proteína suficiente e variada na alimentação? Proteína variada, da qual o organismo pode montar todas as moléculas de proteína de que precisa. Ou ela vive apenas em um modo de sobrevivência mínima, arrancando alguma molécula de proteína aqui e ali, encaixando-a nesse pobre lipoproteína pulmonar. Só para ter algo, sabe? Na falta de peixe, camarão serve. Apenas para conseguir montar alguma lipoproteína. De qualquer maneira, só para sobreviver. É isso que é e nada mais. Daqui tiramos uma conclusão. Primeiro, a pessoa está comendo carne o suficiente. Porque só a carne contém essa enorme variedade de moléculas facilmente assimiláveis, ou moléculas de fácil absorção, que, como dizem agora, sim, proteínas que o organismo pode quebrar em aminoácidos e montar as proteínas de que precisa. Uma das coisas principais é a variedade e a facilidade de absorção pelo organismo. Então, a alimentação humana contém carne suficiente ou não contém? E o próximo ponto. A pessoa tem vitaminas suficientes, aqueles mesmos catalisadores das reações, para quebrar a quantidade de carne que ela comeu e formar suas próprias novas moléculas? Afinal, para montar novas moléculas do próprio corpo, também são usadas vitaminas aqui. Sempre. Só estou dizendo mais uma vez. Olhe para o seu corpo e veja quanta coisa enorme, quanta quantidade inacreditável de reações bioquímicas acontecem no organismo. E de quanta nutrição realmente precisamos. Na verdade, o corpo precisa de uma alimentação variada, incluindo carne. Que precisamos de vitaminas. E isso não pode ser interrompido. É um material de consumo. É como um cartucho de impressora. Você não pode comprar um cartucho para sempre. Por mais que você cuide dele, por mais que economize, vai chegar um momento em que ele vai acabar. Aqui é a mesma coisa. Mas se você tem uma vida ativa, se você tem uma vida animada, se você se movimenta muito, se você faz muito trabalho intelectual,
Você consegue imaginar quantas reações e com que velocidade elas precisam acontecer no seu corpo para que ele seja saudável? E o que dizer das estatinas? Essa é a solução que a medicina moderna nos oferece. Vamos dar uma olhada nos efeitos colaterais. Peguei uma estatina comum, qualquer uma, e vamos ver os efeitos colaterais. E começa. Meu Deus! Anemia. Anemia, diarreia, constipação, náusea, edema periférico, fadiga aumentada, colelitíase, infecções do trato urinário, bronquite, gastroenterite, herpes zoster, lesões, aumento dos níveis de alanina aminotransferase, que é destruição do fígado, dor nas costas, mialgia, artrite, artralgia, câimbras musculares, bursite, dor no pescoço, osteoporose. Veja, na verdade, de qualquer forma, estamos cercados aqui na Hungria, por vizinhos de uma idade já mais avançada. De repente, eles começam a andar com bengalas. Mal conseguem andar e passam a usar cadeiras de rodas. Eu tenho uma grande suspeita de que, a partir de certa idade, todos eles começam a receber estatinas. Mas, na verdade, o nosso problema é o colesterol. Ele é necessário para a produção de vitaminas, cortisol, hormônios sexuais, estrogênios, ácidos biliares, ou seja, o colesterol é realmente muito necessário. E quando uma pessoa recebe essas estatinas, a saúde dela realmente começa a se deteriorar. Mas se nós olharmos novamente para a essência do problema, querendo ou não, acabamos esbarrando na deficiência nutricional e nas avitaminoses. E sempre ficaremos girando em torno disso. Porque o corpo humano é uma máquina bioquímica. Olhe para o seu carro, de metal. Quantas coisas ele precisa? Não é só gasolina. Ele precisa de óleos, precisa de vários líquidos. Um líquido, outro líquido, terceiro líquido, fluido de freio, mais algum outro, alguns refrigerantes, e ainda tem os de inverno e os de verão. E olha quanta coisa precisa, e é só uma máquina de ferro. E repare, ela absolutamente não tem nenhuma função de autorregeneração. Ou seja, ela não pode, se ela sofreu um acidente, se o seu carro sofreu um acidente, ela não pode simplesmente deixar assim, colocar alguma substância e aí o arranhão vai sumir. A lataria amassada vai se endireitar. Não existe isso. Mas no corpo humano essa função existe. Mas de onde ela vem? Como ela funciona? Dos nutrientes. E de onde ela vai tirar esses nutrientes? Eles vêm do ar, não é? Por isso, mais uma vez, nós esbarramos, chegamos, como posso dizer, não sei, batemos a cabeça na parede com duas perguntas. Será que uma pessoa come carne o suficiente? E ela tem deficiência de vitaminas, minerais ou não? São essas mesmas substâncias que possibilitam as reações bioquímicas. É aí que está a diferença entre o colesterol ruim e o bom. Por isso, os conselhos de não comer, ou qual é mesmo o conselho? Não comam alimentos gordurosos, comam banha. Na verdade, não é sobre a banha, não é sobre a gordura, na verdade. Basicamente, a gordura nem tem a ver com isso. É impossível evitar completamente o consumo de uma certa quantidade de gordura. Porque se vocês não comem gordura, vocês ficam com a vitaminose. E isso vai brilhar em vocês como uma lâmpada. Alguma gordura vocês acabam consumindo de qualquer forma. Vocês consomem qualquer tipo de óleo, manteiga, óleo de girassol, de noz ou outro de sua preferência. De qualquer modo, vocês consomem gordura na alimentação. A deficiência de vitamina A pode ser corrigida. O segredo do processo está na quantidade de proteína, não na gordura. O corpo tem proteína suficiente para produzir colesterol pesado? Ou ele vive como um pobre órfão?
Seu corpo que não está sendo alimentado, o dono que inventou algumas ideias, teorias, construções mentais, por que ele não consegue alimentar seu corpo com carne em quantidade suficiente? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigada, até a próxima.